Olá, terça-feira passada eu estive falando aqui sobre o serviço cristão, qualificações para o serviço cristão. Quem estava aqui terça-feira passada? Que culto maravilhoso, irmão, nós estivemos aqui, foi um culto maravilhoso. E hoje eu quero continuar aqui nesse tempo que eu tenho, para falar sobre quem são os diáconos e o que eles fazem. Por que essa mensagem hoje? Porque terça-feira que vem eu vou estar pregando a última mensagem nesse cunho e vai ter as nossas apresentações. E isso é importante para eles, para os obreiros que estão aqui na minha retaguarda, pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos. E é importante para vocês, igreja, saberem qual é o papel deles em relação a vocês. E às vezes a pessoa ela é consagrada diácono da casa do Senhor, obreiro, evangelista, qualquer outro ministério, ela não tem a mínima ideia, da função que ela exerce. Na verdade, preste atenção para mim aqui, por favor, em nome de Jesus. Nunca permita que ninguém chame você para consagrar no ministério, para jogar um óleo sobre a tua cabeça, para levantar a mão sobre você, se você não souber o que significa aquilo. Tem algumas pessoas que foram colocadas em alguns cargos eclesiásticos e elas não têm a mínima noção do que seja aquilo. Na verdade, quem as consagrou não tem a mínima noção do que seja aquilo. E quando a gente olha a Bíblia Sagrada, irmão, a gente vê que a preocupação, principalmente do apóstolo Paulo, que foi o ensinador, principalmente de Paulo nesse requisito, foi muito grande em relação aos ministérios que Jesus deixou na igreja. Por quê? Porque isso vai dizer respeito à nossa vida espiritual. Pode observar, uma igreja que tem meninos no púlpito é uma igreja imatura. Uma igreja que não tem homens que entenderam sua vocação, que não entenderam o seu chamado, que não sabe o que é o seu ministério, é uma igreja imatura. E uma igreja que entende biblicamente, paulatinamente, quais são os ofícios da igreja, que um diácono faz, o que um presbítero faz, o que um pastor faz, o que uma diaconisa faz e por aí vai, é uma igreja que cresce sólida. O ofício diaconal, o diaconato, ou o ofício diaconal, ele é considerado uma dos ofícios mais populares que nós temos hoje, né? Todo mundo, e na verdade essa imagem, por exemplo assim, quando você ouve a palavra diácono, o que é que vem na tua cabeça? Com certeza diácono na tua cabeça não vem aquele homem grisalho, cabelo branco, que senta com o escritório com uma caneta bonita na mão, né? Todo bem trajado. Não, a gente tem uma outra visão de um diácono. E se pintou uma estrutura, uma ideia de um diácono muito longe da Bíblia Sagrada. Para muitas igrejas e para muitos pastores, diácono é aquele que empurra um banco, diácono é aquele que pinta uma igreja, ou aquele que auxilia a casa do Senhor. Mas diácono vai muito, muito, muito além disso, biblicamente falando. Eu vou recomendar para os irmãos aqui, para os obreiros, em nome de Jesus, que você quebre isso na sua vida e comece a montar a sua biblioteca, que quem lê sabe mais, que quem estuda sabe mais, isso em qualquer área da vida. Procure um autor chamado Mark Dever. Mark Dever é um pastor norte-americano de Washington, que tem uma igreja muito top, considerada uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. Ele escreveu 9 marcas de uma igreja saudável, a igreja saudável, entendendo a ceia do Senhor, entendendo o batismo, entendendo a obrigação dos obreiros e entendendo a autoridade da igreja. São livros que falam, cada um desses livros falam sobre a eclesiologia, a formação, a administração da igreja e por aí vai. Eu já li todos. E não falo para você isso aqui com soberba, nem porque é o meu trabalho fazer isso. Para mim vir aqui, ensinar você, a demonstrar você, eu tenho que saber. Se eu não souber na minha área, como é que eu vou fazer isso aqui? Já li todas essas obras do Dr. Mark Dever. O Dr. Mark Dever, de forma brilhante, traz ensinamentos que são muito maravilhosos para a nossa vida. Olha só, o que a Bíblia vai dizer sobre os diáconos? Por exemplo, defina um diácono para mim, pastor. A definição de um diácono, a palavra diácono, é a palavra grega diáconos. As nossas traduções vão traduzir essa palavra de duas maneiras. Primeiro, elas vão traduzir diácono como um servo, é a palavra mais usada. Diga comigo assim, diácono é um servo. E a outra vez que não é tão usado, é usado às vezes, a palavra diácono vai aparecer como ministro. Quando você lê na sua Bíblia a palavra ministro ou a palavra servo, geralmente aquela palavra no grego é a palavra diácono. E isso aqui, o que se pode se referir? Como pode se referir a um diácono? Olhe para cá, em nome de Jesus, não tire sua atenção de mim. Por exemplo, diácono é aquele que faz o serviço geral. Os diáconos são aqueles que cuidam da necessidade física e espiritual da igreja.
Em Atos capítulo 6, que foi o texto que eu li, que está aí, são aqueles que serviram a mesa. E também no Novo Testamento a gente vai ver que esse ofício diaconal, servir, ministrar, não era só dos homens, mas era também das mulheres. Inclusive aqui dentro dessa casa nós temos uma diaconisa. Cadê? Levante a mão, irmã Irá. Olha só, irmã Irá, para quem não sabe, ela exerce um papel de diaconisa, foi consagrada pelo pastor Madison, enquanto estava aqui, como diaconisa dessa casa. Então ela serve como uma diaconisa. Preste atenção nisso aqui. O evangelho a gente vai entender que ele é serviço ao próximo. É serviço ao quê? Quando o crente entende biblicamente, irmão, preste atenção, você não vai conseguir entender isso ouvindo alguém falar. Você só vai conseguir entender isso se você for estudar, pesquisar, debruçar, aprender, meditar a palavra de Deus. Quando você consegue fazer isso, você vai aprender muita coisa dos ensinamentos de Cristo Jesus. E nas palavras de Cristo, a gente foi chamado para servir. E quando eu entendo isso, eu saio do nível, preste atenção, eu saio do nível de espectador de culto, daquele que vem só gastar o perfume quarta, sexta e domingo, terça, sexta e domingo, e me coloco como no nível de serviço, daquele que vem servir. Primeiro ponto, pastor, por que eu devo servir a igreja? Porque você tem uma dívida impagável com Cristo, a tua salvação. Por isso eu devo servir. Primeiro, você não vai fazer isso. Existe aquele jargão errado que já foi quebrado muitas vezes aqui nesse púlpito. Pergunte qual? Pergunte qual? Eu estou pagando o preço pela minha salvação. Você não está pagando o preço por nada, o preço já foi pago. Viu? Foi pago pela cruz do Calvário. Se Deus deixasse na tua mão e na minha esse preço de salvação, nós iríamos caminhar para o inferno juntos, porque nós não teríamos condições de pagar isso. Então, como foi pago, Cristo quebrou todas as correntes do diabo, do inferno, de tudo que nos acorrentava. Agora Ele nos dá o privilégio de fazer parte desse reino e de servir. Então, para nós fomos chamados para servir, isso é um privilégio. Outra coisa, se a gente fosse traduzir algumas palavras de Jesus, coloca para mim aí, irmã Sandra, João capítulo 12, versículo 26. João capítulo 12, versículo de número 26. Olha só, se a gente fosse traduzir literalmente esse texto aqui que ela vai colocar, João capítulo de número 12, versículo de número 26, só aguardar ela colocar, pode abrir sua Bíblia aí por favor, vai dizer assim, ó, se alguém me serve, bora ler todo mundo no 3, para vocês não dormirem, 1, 2, 3, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu. E se alguém me servir, o Pai o honra. Lembre que eu falei para vocês que uma das transliterações da palavra diácono é servo. É o quê? É servo. Então isso aqui, ó, é uma tradução. É uma tradução que está no português. Só que todas as vezes que se você for ler literal, como está no grego essa palavra, olha como é que está, ó. Preste atenção, abre aspas. Se alguém me diaconiza, siga-me. E onde eu estou, aí estará também o meu diácono, e se alguém me diaconizar, o Pai o honrará. As palavras serve, servo e servir aí nesse texto, elas são as palavras diaconiza, diácono e diaconizar. Está vendo como nesse sentido, todo mundo é diácono, todo mundo tem o papel de servir. Um outro texto é Mateus capítulo 20, versículo de número 26. Por favor, Mateus capítulo 20, versículo de número 26. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Será esse o que vos sirva. No original está assim, ó. Se alguém quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos diaconize. Será esse que vos sirva. Essa palavra sirva é a palavra diaconize. Olha o sentido das palavras. Presta atenção para mim. Mateus 23, 11, por favor. Mas o maior dentre vós será o vosso diácono. Você está vendo? Mas o maior de vós será o vosso servo. Será o vosso diácono. Pastor, o próprio Cristo, quem, irmão? Foi um tipo de diácono. Os apóstolos foram chamados de diáconos. Paulo chamou Timóteo de diácono. Pedro disse que os profetas do Antigo Testamento eram diáconos. Como assim, pastor? Eles foram chamados para servir o reino dos céus. Como a gente tem uma cultura muito de querer ser servido, por exemplo, quando você está numa congregação que não tem muita estrutura, aí você vai lá, você entra numa igreja, não tem um bom som, não tem músicos bons como esses que estão aqui, dá um glória, e pensa que eu estou brincando, olha, ei varão, recebe essa profecia aí.
não tem músicos bons, não tem uma boa estrutura de som, olhe para mim, não tem uma central. Aí o que a pessoa fala? Eu vou procurar uma igreja melhor. Porque aquela pessoa, ela não quer servir, mas ela quer ser servida. Na verdade é assim, irmão, se na tua igreja não tem um violão bom, estuda violão e vem servir tua igreja. Se na tua igreja não tem um teclado bom, estuda teclado e vai servir tua igreja. Se na tua igreja teu pastor não prega bem, faz um curso teológico e vem pregar na tua igreja. Porque Deus te chamou para fazer o quê? Para servir na tua igreja. Só que a gente se acomodou. Eu quero chegar, quero uma boa palavra. E sou enjoado. Não gostei dessa palavra hoje. Oh, Jesus amado, não gostei dessa palavra hoje. Para com isso, irmão. O maior de todos, Cristo, tomou forma de servo e veio servir. Porque se a gente ficar nesse inteirinho com esse pensamento, aí as coisas não se desenvolvem. Mas presta atenção, a gente tem diferentes formas de diácono. Olha isso aqui. A gente tem diferentes formas de diácono. Nós temos, na verdade, de alguma forma, todos nós somos diáconos. Quando eu falar diácono, coloca a palavra servo. De alguma forma, todos nós somos diáconos, somos servos. Sim ou não? Sim ou não, crente? Falou não porque tu não é. Porém, o diaconato assume formas diferentes. Por exemplo, em Atos 6, os apóstolos dizem aqui, que não podem servir às mesas, porque eles são responsáveis pela palavra. Aqui nós temos dois níveis ou duas formas de diaconato. Primeiro, que é o diácono tradicional. Quem é o diácono tradicional? É aquele que se preocupa em servir à mesa. É aquele diácono que se preocupa com o serviço físico da igreja. Qual é o papel do diácono biblicamente? Primeiro é o diácono tradicional. O que é que ele faz? Ele fica supervisionando. Presta atenção. Os apóstolos estavam pregando, estavam fazendo o quê? Contexto de Atos 6. Só que a igreja cresceu muito. Então estava tendo uma discussão entre as mulheres dos judeus gregos e dos gentios. Ou melhor, dos judeus e dos gentios gregos. Por que estava tendo uma discussão? Porque na hora da distribuição da comida, ou do dinheiro, ou das ofertas na igreja primitiva, quem fazia isso eram os diáconos. Então o que foi que aconteceu? Algumas pessoas estavam comendo bem, outras estavam comendo pouco, e algumas estavam comendo nada. Uma má distribuição. E quando dentro de uma igreja algumas pessoas são mais valorizadas do que outras, acabam surgindo panelas. Por exemplo, talvez você já ouviu: essa aí é da panela do pastor, essa aí é da panela do fulano, essa aí é da panela do coral, essa aí é da panela da banda. Por quê? Por causa da má distribuição. Então como acontece? Os apóstolos faziam duas coisas. Presta atenção para mim, por favor, estou te explicando. Ou eles pregavam a palavra, ou se preocupavam com a distribuição. E acredite em você, não dá para fazer as duas coisas. Não dá. Por quê? Porque o ministério do ensino, ele requer muito de um pastor, de um líder. Só para você ter uma ideia, eu viajei e preguei eu fiz 4 ministrações. Eu fiz uma ministração sexta, eu fiz uma ministração sábado, eu fiz uma ministração domingo de manhã e fiz uma ministração domingo à noite. 4 ministrações. Eu fiquei da hora que eu cheguei até eu sair do Piauí estudando e lendo. Por quê, pastor? Porque eu não posso subir lá no púlpito para falar qualquer coisa para a igreja. Então, o ministério de ensino, ele requer muito de um pastor. Tanto que os apóstolos falaram o quê? Ou a gente vai pregar a palavra, ou a gente vai servir a mesa. Nisso eles levantaram os diáconos. Os diáconos fazem o que biblicamente? O papel dos diáconos, cadê os diáconos aqui da casa? Levante a mão aí, por favor. 1, 2, 3, tem um aqui, 4, quem mais está faltando? Está faltando o diácono Marcos que está trabalhando. Olha aqui para mim, por favor. O papel do diácono é supervisionar vocês para mim. Como assim? Pastor Narciso, a irmã fulano não tem alimento na casa dela. Pastor Narciso, os diáconos que se preocupam com a parte física. A irmã fulano não tem comida na casa dela. A irmã ciclana não tem comida na casa dela. Olha, a irmã está passando necessidade. Esse é o papel dos diáconos. Eles vão servir os irmãos, servir as mesas, para que o pastor possa ensinar o rebanho. Não, escute, isso não significa que o pastor não possa pregar, que o pastor não possa, até porque o pastor é um diácono também. O presbítero é um diácono também. O evangelista, da mesma forma, também é um diácono. Só que o que acontece? Vocês precisam entender que esse trabalho, ele é um trabalho exercido pelo diaconato. Olha só, o outro tipo de diácono, ele é aquele diácono que ele se preocupa com a palavra. É o diácono da palavra. Como assim? Paulo chamou ele de apóstolos. E depois esses diáconos foram chamados de presbíteros. Na Bíblia, no Novo Testamento,
Pastores, presbíteros e bispos, eles se preocupavam com a palavra. A outra parte, quem fazia era os diáconos. Você sabia que na Bíblia, quem olhava, quem ia participar da Santa Ceia ou não eram os diáconos? Na hora que estava servindo, olha que informação importante. Na hora que estava servindo a Santa Ceia, os diáconos estavam olhando dentro da congregação para saber se tinham pessoas que estavam aptas ou não aptas para cercarem a mesa. E eles diziam: você não pode participar da ceia, você pode participar da ceia, você não pode participar da ceia. Por quê? Porque esse trabalho de fiscalização era desse apoio era dos diáconos. Eles faziam isso. Enquanto isso, os outros diáconos, pergunte quem? Presbíteros, bispos e pastores. Episcopos, presbíteros e poimê no grego é a mesma coisa, são sinônimos, têm o mesmo trabalho, apto para ensinar, supervisão de igreja e aptos para o ensino do rebanho. Enquanto os pastores estão cuidando do ensino do rebanho, os diáconos estão supervisionando, preparando os utensílios da Santa Ceia, olhando se o rebanho está... Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Meu objetivo aqui não é envergonhar ninguém, muito pelo contrário, mas é trazer informação, e informação que liberta. Quantos de vocês já receberam visita dos diáconos aqui dessa casa? Não fale para mim, não é para você falar, não levanta a mão não, responda para você mesmo. Quantos de vocês já receberam visita dos diáconos daqui dessa casa? Se criou uma cultura que só pastor tem que visitar rebanho. Não comigo, irmão, você não vai, mas não pega mesmo. Eu estudo a Bíblia todo dia, querido. Viu? Pastor tem que visitar rebanho? Claro que tem, mas o trabalho é do ministério. Na verdade, o trabalho de servir uns aos outros é da igreja. Não é de uma pessoa, de um homem, de um líder ou da família desse líder. Vou pegar um exemplo do Dr. Augusto Nicodemos, rapidamente. Ele foi contratado, ele estava pastoreando a igreja em Goiânia. Olhe para mim que isso aqui é importante. Ele estava pastoreando a igreja em Goiânia e ele foi chamado para deixar a igreja de Goiânia e foi para a igreja do Recife. Quando ele chegou na igreja do Recife, ele logo chamou a liderança e disse para eles assim: olha, o senhor está contratando o pastor Augusto Nicodemos. Eu vou ser integral da igreja aqui em Recife, vou receber um salário da igreja em Recife, mas você não está contratando a Minca, minha esposa. Ela trabalha, se quiser. A Minca tem que cuidar de mim e da minha família. Viu? Você não dá um glória, né, irmão? Por quê? Porque em muitas igrejas quem se sobrecarrega é o pastor e a mulher dele. Mas numa igreja educada biblicamente, quem trabalha é o corpo. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para doutores e outros para mestres. Se você foi chamado para o diaconato, para o pastorado, para o presbitério, para ser um evangelista, você já sabe que você vai ter que servir quem? A igreja. Agora, por exemplo, tem alguns diáconos que eles são assim, ó. Não estou falando da nossa realidade, estou só pregando o texto, tá? Ele chega na casa do irmão diácono e fala assim: irmão, pai do Senhor, olha, o pastor não veio, mas eu vim aqui fazer uma visita para o senhor, viu? Miserável. Esse aí não vai ser evangelista. Aí o pastor não veio aqui, mas eu estou aqui, irmão, viu? Olha, eu tenho tempo para estar... Não, irmão, o trabalho é ele supervisionar. Por exemplo, presta atenção. Se você que é diácono, que está no ministério, você sabe que dentro da nossa comunidade, avivamento na palavra, tem um irmão que está passando necessidade, qual é o seu dever? Pastor, tem uma irmã que ela está precisando de uma cesta básica. Pastor, tem uma irmã que está doente. Pastor, tem uma irmã. Se você não pode ir lá, você manda para mim. Se eu não puder ir lá, você vai. Por quê? Porque você é um servidor do reino. Você é um servo do reino dos céus, como eu. Viu? A única diferença é que eu sou administrador dessa casa aqui e que o termo eclesiástico de pastor me coloca como administrador, mas no reino todos nós somos servos. Todos nós devemos exercer o mesmo papel. E você que não tem nenhum cargo, preste atenção, que não é auxiliar, que não é diácono, que não é presbítero, você pode fazer de tal forma a mesma coisa. Não precisa de título para visitar ninguém. Dá glória, irmão, pelo amor de Deus. Não precisa de título para fazer bem para alguém. Agora preste atenção nisso aqui. Então nós temos dois diáconos. Nós temos os que pregam, escute, nós temos os diáconos que não pregam, que não ensinam. Eles se preocupam com as necessidades físicas da igreja. Se os diáconos que estão aqui não dão culto de ensino, não dão escola bíblica, no mínimo é para vocês estarem visitando. Quem é que tem toda a obrigação de fazer? Agora, olha, o grupo está reforçando. Aqui da minha direita tem um pastor e aqui da minha esquerda tem outro pastor. Ou melhor, aqui da minha direita tem um pastor e aqui da minha esquerda tem um pastor. Então já tem 3 pastores no rebanho. Então o grupo está tomando força. Dá glória, irmão, pelo amor de Deus. Então o ensino já vai, né? Já vai começar a dividir. Domingo quem pregou já foi o pastor Bruno. Dia 28 já vai ser o pastor Wesley. E a gente vai se ajudando. Da mesma forma os diáconos, a gente precisa estar unido. Então se você não prega, a parte física,
a parte de olhar. Outra coisa, presta atenção os diáconos aqui, os diáconos da casa. A partir de hoje, todos os irmãos que não vierem na Santa Ceia, que não vierem aonde? Todos os irmãos que não vierem na Santa Ceia por motivo de doença ou de trabalho, vocês têm a obrigação de na segunda-feira estar na casa deles entregando a ceia, porque vocês nunca fizeram isso. Nós chamamos os irmãos, eu vou na casa dos obreiros servir ceia para eles, algumas pessoas. Quando eu sei que o irmão não veio por negligência, ele que se concede com Deus, não vou servir ceia para ele nunca. A ceia é para pessoas que não podem estar aqui por motivo justo, por motivo de trabalho e por motivo de doença. Ah, o irmão não veio, pastor, traga a minha ceia. Mas eu vou nada, irmão. Por que tu não veio para o culto tomar ceia com a gente? Preste atenção nisso. Então, os diáconos precisam saber quem foi que tomou ceia e quem foi que não tomou ceia, para que eles possam levar a ceia para os irmãos que não participaram de forma justa da Santa Ceia. Posso escutar um amém? E os diáconos da palavra, que são os presbíteros, pastores e evangelistas, aí já pesa mais o caldo, presta atenção, já pesa mais o caldo, eles são responsáveis pelo ensino e pela instrução do rebanho. Em ambos os casos, a igreja precisa dos dois. A igreja precisa dos diáconos da parte física e a igreja precisa dos diáconos da parte da instrução da palavra. Sim ou não? Qualificação dos diáconos, preste atenção para mim. Segundo Atos 6, os que servem como diáconos devem ser reconhecidos. Coloca para mim Atos capítulo 6, versículo 3. Por exemplo, antes de você ler esse texto comigo, olha aqui para mim rapidinho. Eu tenho 7 minutos que eu vou ter que fazer um malabarismo aqui para me terminar. Antes de você pergunta assim, pastor, quem pode ser diácono e quem quer ser diácono? Antigamente, esse texto aqui ele era cumprido à risca. Que texto? Bora ler comigo no 3? 3. Mas irmãos, escolheis dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, as quais encarregaremos deste. Então preste atenção. Segundo a Bíblia, primeiro ponto para uma pessoa ser diácono é que essa pessoa tem que ser cheia do Espírito Santo. E outra coisa, você sabia que na Bíblia quem escolhia os diáconos aqui na igreja primitiva era a igreja. Ele vinha à frente da igreja, os apóstolos davam o nome e a comunidade dizia se sim ou se não. Da mesma forma, presta atenção aqui para mim. Quando alguém vai vir aqui à frente e vai ser candidato ao diaconato, eu vou perguntar para vocês, igreja, o irmão aqui, fulano de tal, vai ser chamado para ser diácono dessa casa. Os irmãos dão testemunho pela vida do irmão. Se aí um levantar e falar, não, game over. Não tem como. Hoje, por exemplo, para chegar a ser diácono, eles vão lá no CPF do cara. Quando o CPF do cara é bem gordinho, ele tem uma renda boa, esse aqui dá um bom diácono. Só que biblicamente falando, não é CPF, não é nepotismo, não é nada disso, mas é que ele seja cheio do Espírito Santo de Deus. É isso que nós estamos procurando. Por quê? Se eu coloco uma pessoa aqui, irmão, olha, se você pode observar, está aqui, está faltando alguns que não vieram hoje, mas aqui nesse altar tem harmonia. Misericórdia. Tem harmonia aqui. Como assim, pastor? Se tiver um obreiro aqui, eu falo para ele, se eu apontar a minha cara lá para frente, eu sorrio com ele daqui. Se ele olhar para cá, tem harmonia. Você já pensou alguém subir aqui, o obreiro daqui não fala com esse daqui não fala com esse daqui, aí ele pega o microfone, você tem que amar o seu irmão. Que poder tem uma palavra dessa? Hein, irmãos, que poder tem uma palavra dessa? Nenhuma. A palavra cai por terra. Por quê? Porque o exemplo não tem. Então, o homem que está aqui em cima, ele tem que estar bem diante da sociedade. Primeiro, ele tem que estar bem com a família dele. Você sabia que quem dá o aval principal para ele ser diácono é a mulher? Como assim? Todos os que vão ser diáconos, ou que foram diáconos, ou que serão diáconos, eu chamo a esposa e falo para ela, irmã, como é fulano de tal? Aí, irmão, se ela me mentir, ela vai se ver com Deus, porque se ela falar para mim, pastor, ele é assim, 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 eu saber, porque quem convive com ele é quem? É ela. Aqui fora a gente pinta uma imagem que nós não somos às vezes dentro da nossa casa. Sim ou não? E quem conhece os meus defeitos que vocês não conhecem é a irmã Sandra. Ela que conhece meus defeitos, ela pode testemunhar de mim, porque ela vive comigo, ela dorme comigo, ela mora comigo. Entendeu? Então se eu perguntar para a irmã, olhe para mim e falar assim para ela, irmã, como é fulano? Aí o camarada é tudo fora do avesso. Ela fala, não pastor, ele é uma bênção. Mentira. Não pastor, mentira.
Não, pastor, mentira, meu irmão, é ela que está se assassinando, porque ele está vindo para o ministério com o aval dela. E se num dia ela falar para mim a verdade, ele é assim, ele não é um bom pai, ele não se qualifica nessa área, e eu consagrar esse homem aqui, quem vai prestar conta com Deus sou eu. Porque isso aqui é muito sério, irmão. Isso aqui é o ministério da casa do Senhor. Amém ou não amém? Então você pode observar, olha, pessoas vindo para o ministério sem vocação, não estão cheios do Espírito de sabedoria, não estão cheias do Espírito Santo. O que é que essas pessoas vão fazer? Elas vão causar problema para o ministério, elas vão adoecer a igreja, elas vão adoecer o rebanho. Por exemplo, você que está sentado aí, olhe para mim aqui, por favor. Você que está sentado aí, você olha para cá, e o certo é você olhar para os obreiros que estão aqui, para os pastores que estão aqui, para os presbíteros que estão aqui, para os diáconos que estão aqui, e você almejar querer ser igual a eles. Aí tu olha para a vida de um obreiro, para a vida de um pastor, para a vida de alguém que tem um cargo, e tu vê que aquele camarada é só o sangue de Jesus, meu irmão, tu vai querer ficar sentado aí mesmo. Porque esse ministério que está aqui, ele tem que ser um despertar para te querer estar aqui. Pastor Bruno subiu aqui domingo, uma palavra com autoridade. Pastor Ela está fazendo um excelente trabalho com os jovens. Isso inspira quem está aí embaixo. Eu olho para o meu pastor, eu vejo nele um exemplo de homem de Deus, um exemplo de pregador, um exemplo de oração, um exemplo disso. É claro que aqui e acolá você vai encontrar uma falha, 2, 3, o perfeito é só o supremo pastor que é Cristo. A Bíblia não ensina nós olharmos para o homem como espelho, mas nós podemos sim ter referência. E por que as pessoas não querem mais almejar o ministério? Porque falta exemplo. Falta exemplo de líderes. Falta exemplos de homem de Deus. Falta exemplos de mulheres de Deus. Por exemplo, Paulo fala uma coisa para as senhoras. Olha aqui para mim. Vou pregar. Mensagem para diácono e tu é diácono. Você é diácono. Você, pastor, não recebi. Você aprendeu que todo homem é servo. Então todo homem é diácono. Então você é diácono. Então a mensagem para você. Olha para cá. Aí você vai falar assim, mas pastor, Paulo vai dizer para as senhoras. Cadê as senhoras? As senhoras idosas. Levante a mão assim para mim. Levante, irmão. Não é pecado não isso. As senhoras idosas, que já passaram dos 50, que estão entrando na fase dos 60, Paulo diz, escute, olha o que Paulo fala, olha esse texto bíblico, pastor Bruno, que as mulheres idosas se comportem com pudor no seu falar, no seu traje e vestimento, porque elas sejam exemplos para as moças mais novas, para que elas possam ensiná-las a buscar, para que elas possam ensiná-las a constituir família. Irmão, o que tem de velha fofoqueira, se ela morder a língua, ela morre de tanto veneno que tem a língua. Presta atenção aqui, é sério que eu estou falando, é engraçado, mas é sério. Essas mulheres eram para ser exemplos de oração, de mulheres piedosas. Irmão, a gente não pode dar um passo fora, que tem um monte de gente observando, só para dar uma atacada. Tu vai acertar 1000, se tu errar uma, tu vai ser condenado. Então a gente precisa estar apto todo o tempo. A gente busca referência daqui, busca referência de lá, está faltando. Por exemplo, olha aqui para mim, por favor. Por que o rapaz quer ser igual ao Neymar? Porque ele ainda não encontrou um na frente dele que se parece com Paulo. Aí como ele não tem referência de Paulo, de Pedro, de Mateus, ele quer ser igual ao Neymar, que está na internet, que está no Instagram, que está em tudo quanto é canto. Porque a moça quer ser... Deixa eu falar aqui, olhe para mim. Eu estou observando nas redes sociais algumas pessoas com as suas vestimentas, e eu acredito assim, preste atenção, roupa não salva ninguém, porque os homens mais corruptos do Brasil vestem paletó e gravata, eles estão lá no Senado Federal, são um dos homens mais corruptos. Não vamos generalizar, mas preste atenção aqui para mim, por favor. Todo lugar tem gente que presta e gente que não presta. Você vai na polícia, tem policial bom e policial corrupto. Você vai com os médicos, tem médicos bons e médicos corruptos. Advogados, a mesma coisa. Pastores, a mesma coisa. Então essa é uma questão de caráter. Preste atenção para mim aqui. Mas se eu sou lavado pelo sangue de Jesus, a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura. Então, irmão, como é que eu sou crente e eu ando expondo o meu corpo de uma maneira? Não tem como. Ah, pastor, você está falando para mim, se conserte, porque você está dentro de uma igreja chamada Assembleia de Deus. Você sabe que o pastor no Piauí falou para mim? Falou, pastor, se o camarada coloca, olha o que é a religiosidade.
E vocês, não, graças a Deus, aqui não tem religiosidade. Dá um glória a Deus por isso aí. E pessoas que estão aprisionadas na religiosidade. Se o senhor colocar uma bermuda aqui e for jogar bola, o senhor é o Satanás, o senhor não pode. Ele falou, alguns pregam de púlpito que se jogar bola vai para o inferno. Olha isso, irmão. Aí ele disse, porém, lá na casa tem um gato de energia, compra e não paga, tem mau testemunho, só é a roupa, preocupado com coisas externas. Eu parto do que princípio? O texto de Pedro diz assim, ó, que o que chame a atenção, falando para as mulheres, cadê as irmãs? Digam amém. As de casa também, preste atenção, que o que chame a atenção não seja os adornos, os enfeites, os brincos, os colares, as pulseiras. Olha aqui, presta atenção aqui para mim, que isso aqui é muito importante, por favor. Bem baixinho, Daniel, por favor. Aí tem gente que usa esse texto isolado para dizer assim, ó, não põe um brinco, não põe uma pulseira, não põe um cordão, não põe um batom e não põe uma maquiagem. Papo furado, põe o seu brinco da glória, põe a sua maquiagem, põe o seu batom. Você está me ouvindo? Põe o seu batom, põe o seu brinco, põe a sua maquiagem, porque o texto não está falando isso. O texto não está proibindo a mulher se adornar, mas o texto está, depois quando você continua lendo o texto, ele dá o exemplo de Sara. Ele diz que o que tem que sobressair é a qualidade interior, como a de Sara. O texto não está proibindo a mulher de se adornar. Agora também, tem mulher muito escandalosa, meu irmão. Não dá, olha, a irmã é morena, só que ela chega branca na igreja. Eu vou tomar uma água para descer essa. Ela é parda. Gente, presta atenção para mim aqui. Oh Jesus, tem misericórdia da minha vida. Só sobra para mim no final. Depois eu vou ser amaldiçoado por aí. Mas presta atenção, olha aqui. É o chamado, faz parte. Presta atenção aqui para mim. A mulher de Deus e o homem de Deus, eles são prudentes. Você vai lá para a sua rede social. Eu estou falando isso aqui com muito amor, irmão. Com muito amor. Exortar e falar com. Você vai lá para a sua rede social. Aí está lá. Fulano de tal, serva de Deus, mulher de Deus, cristã, casada, fulano, serva do Senhor e tal. Todas as suas definições. Aí o camarada te vê com micro short, com micro saia, com top, mostrando a barriga. Irmão, mas nunca que ele vai te considerar uma mulher de Deus. Se põe no seu lugar. A mulher de Deus e o homem de Deus, eles têm prudência. Vocês ouviram? Eu estou falando, pastor, você está dizendo que eu posso usar minha calça? Pode, com prudência. Posso usar meu brinco? Pode, com prudência. Posso usar minha maquiagem? Posso, com prudência. Porque a mulher de Deus e o homem de Deus, eles têm prudência. De vez em quando eu faço musculação por causa de um problema de saúde que eu tenho na coluna. Eu e minha esposa, numa academia bem aqui do outro lado. E eu não posso malhar de terno, né? Você já pensou? Eu estou lá na academia de terno, malhando. Então eu tenho que colocar uma blusa, uma camisa e um short. Nunca usei short abaixo do meu joelho, sempre acima do meu joelho aqui. Aí os irmãos, incrível irmão, eu passo na rua, às vezes eu venho andando nesse caminho aqui, da rua do Bequinho, quem mora aqui sabe onde eu estou falando. E os irmãos passam do meu lado, quando eu vou para a academia, parece que eu não sou crente, porque eu estou de short e de camisa. Eu faço de propósito, eu falo, Pai do Senhor, soldado, Pai do Senhor, homem de Deus. Pai do Senhor, soldado, tudo bem? Povo, desculpa a expressão, povo ignorante, irmão. Sabe? Povo ignorante, que quer julgar a sua vida, porque você está com short, porque você está, meu irmão do céu. O homem e a mulher de Deus, eles têm prudência. Então, se você quer ser vista como uma pessoa de respeito, se trate com respeito. Se você quer ser vista como uma pessoa de outro jeito, fique desse jeito. Se servir o conselho, amém. Se não servir, que Deus tenha misericórdia. Presta atenção. Outro ponto. Os obreiros têm que ser cheios do Espírito Santo. Eles devem estar ocupados com a necessidade física da igreja. Sim ou não? Lá na sua casa, você lê 1 de Timóteo, capítulo de número 3, do 8 ao 13. E o contexto histórico, eu queria ter tempo para falar esse contexto histórico aqui com vocês dos presbíteros, porque é muita coisa, mas eu não tenho tempo de falar isso, então fica para uma outra oportunidade. Deixa eu pular para o final. Os deveres, o que os diáconos poderiam fazer? Vamos lá, rapidinho, 5 minutos e eu encerro, de verdade. Ler ou cantar as escrituras nas igrejas, só que essa lista, elas poderiam mudar, essas funções mudavam de igreja para igreja, de tempo para tempo, mas eles poderiam, os diáconos, cantar as escrituras na igreja. Eles poderiam receber ofertas
e manter os registros de quem ofertou. Hoje isso é feito pelo tesoureiro, tá? Hoje essa função é feita pela tesoureira. Distribuir a oferta aos pobres e às viúvas, supervisionando. Olha o que aconteceu. Na Idade Média, quem distribuía as ofertas eram os diáconos. Era quem? Sabe o que eles fizeram? Naquele tempo a Igreja Católica ensinou o purgatório. Então, como eles distribuíam as ofertas, muitos deles começaram a enricar, porque era para eles pegarem as ofertas e dividir igual na igreja. Lembre que a discussão e a confusão em Atos 6 aconteceu porque uns comiam a coxa e outros comiam o pescoço. Então, quando o diácono era homem de Deus, todo mundo comia a coxa. Todo mundo, vamos comer peito, todo mundo vai comer peito, vamos comer asa, todo mundo. Ou seja, comiam igual. Mas quando eles como eram ladrões, homens sem caráter, bagunçou o negócio. O que foi que aconteceu? Os diáconos, então, na Idade Média, começaram a enriquecer muito. E a igreja tirou. Só que naquele tempo a Igreja Católica ensinava que o purgatório estava acontecendo. Então, se uma pessoa morresse, ela ia para o purgatório. Então, o que acontecia? Eles começaram a ter muito dinheiro e ajudar os pobres, porque na doutrina católica, quem ajuda os pobres é livre do purgatório, ou livra a alma de quem está no purgatório. Então, eles não estavam fazendo aquilo para obedecer o mandamento bíblico, mas para enriquecer e para fazer barganha com Deus. Outra coisa, os diáconos, cadê os diáconos da casa? Digam amém. Eles lideravam orações. Oh, glória. Viu? Tem diácono aqui que para aparecer numa reunião de oração, meu irmão, é só o sangue de Jesus. Outra, eles sinalizavam os que iriam participar ou não da Santa Ceia do Senhor. O que os diáconos fazem? O que os diáconos fazem, para concluir? Texto base em Atos 6. Eles cuidam da necessidade física da igreja. Ponto 2. Trabalham pela unidade do corpo. E ponto 3 e último, e apoiam o ministério da palavra. Ô, coisa boa, irmão, quando o pastor tem um suporte do ministério, porque é assim, ó, o ministério apoia o pastor e o pastor apoia o ministério. Eu tento fazer assim, ó, como eu não sou onipresente, não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo, eu tento me envolver junto com a minha família, com a função que Deus me colocou como pastor em todos os departamentos. Então eu estou 24 horas da minha vida em relação à obra. Como é que está a banda? Como é que está os jovens? Como é que está a escola bíblica? Como é que está as senhoras? Como é que está o ciclo de oração? Como é que está a zeladoria? Como é que está o culto do meio-dia? Sendo que eu tenho família, eu tenho vida social, né? E eu preciso arrumar um tempo para fazer tudo isso. Eu prego fora e dou aula. Então eu tenho que me virar nos 30 para tentar encaixar o tempo, sendo que eu tenho que cuidar da minha saúde física, emocional, eu tenho que arrumar tempo para tudo isso. Não é fácil. Muitas pessoas não vivem bem, porque elas não conseguem ajustar o seu tempo. Ela pega o tempo todinho e dão só para o trabalho. Aí a vida espiritual fica um fracasso. Aí outras pegam o tempo todinho só na vida espiritual e no trabalho, e fica sem dinheiro. Você está entendendo? Aí outras pegam o tempo todinho e come, aí agride o corpo e pizza, e para a glória de Deus, louvado seja Ele, estão toda doente, toda arrebentada. Aí depois, foi o diabo, foi ele que comeu. Então não tem, quando tem equilíbrio espiritual, não tem financeiro. Quando não tem financeiro, não tem com a comida. Quando não tem com a comida, não tem com o físico. E olha como a Bíblia é perfeita. Olha para mim aqui. Deus vai te dando todas as diretrizes. Ele ajuda tu a cuidar da tua vida espiritual, da tua vida financeira, da tua família, dos teus filhos, das tuas finanças, de tudo. Então eu tenho que conseguir fazer o quê? Alcançar esse equilíbrio aqui. Irmão, e cá para nós. Estava numa mesa esse final de semana, eu voltei com 1 quilo mais gordo. Voltei 1 quilo mais gordo, mas já fui perder hoje, para a glória de Deus. Presta atenção aqui. Agora como? Porco criado no quintal, galinha caipira, carne cozida, uma salada divina, uma farofa de carne de... Meu irmão, para o camarada se segurar numa mesa dessa, ele tem que ser crente. Concorde comigo, é fácil se segurar diante de comida? Não é, irmão. Aí a gente fala tanto, não, porque não pode adulterar, não, porque não pode roubar, não pode matar, não pode falar do outro. Gula é pecado. Aí o irmão está todo tetém. Ele anda, ele não pode fazer assim, vai piorar. Meu pai tem 60 anos, olhe para mim aqui. Ele veio de Mocajuba fazer um raio-x na lombar. Ele é um empresário. Aí ele chegou aqui com muita dor, com crise, me deu dó dele. Fui levá-lo ao médico junto com a minha mãe, olha aqui para mim. Eu conversando com ele, você sabia? Bom, estou te ensinando, esse ensino é valioso. Tem senhores de 60 anos, 55 anos,
Eles não conseguem abrir o armário. Você está ouvindo o que eu estou falando? Eles não conseguem abrir o armário e pegar uma tigela aqui em cima, ou fazer esse movimento para pegar uma vasilha aqui embaixo. Pergunte por quê. Pergunte por quê. Porque eles não têm músculos. E o que segura o teu esqueleto é o músculo. Quando tu completa 40 anos, a tua massa muscular ela começa a cair, a sumir, a desaparecer. E o que é que eu tenho que fazer? Sair do sedentarismo, te matricular numa boa academia, numa fisioterapia e cuidar do teu corpo. Por quê? Para te ter uma velhice boa. Senão teus amigos serão osteoporose e diabetes, artrite, artrose. Isso não é uma maldição, é uma realidade. Ou tu cuida do teu corpo por bem, ou tu vai procurar um médico por mal. Então preste atenção. Eu quero ser útil para o reino, eu quero servir o reino, eu quero exercer o meu ministério por muito tempo ainda. Eu quero cuidar dos jovens, eu quero cuidar do coral, eu quero cuidar do departamento infantil, eu quero cuidar da minha família, eu quero cuidar da minha empresa, eu quero cuidar daquilo que Deus me deu. Então te cuida. Te cuida e tudo vai dar certo em nome de Jesus. Ah, pastor, porque eu fiquei com raiva. Oh, irmão, eu não vou nem comer quando eu chegar em casa porque você ficou com raiva de mim. Não, preste atenção. Eu vou falar uma frase para terminar do Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer disse assim, ó: a igreja não precisa de personalidades brilhantes. A igreja precisa de fiéis servos de Jesus. Amém? E eu vou falar para as irmãs e para os irmãos também. Quando o teu marido estiver lá na mesa, que ele não se controla, briga com ele. Briga, porque depois vai sobrar para ti, irmã. É tu que vai fomentar, tu que vai levar para o médico. Vai sobrar para você. E os maridos da mesma forma. Quando a mulher adoece, sobra para quem? Então bora consertar essas coisas aí. 2024 está aí para Deus te abençoar, para você servir o reino com excelência. Começa a cuidar e colocar as coisas que estão no lugar. Dá uma maneirada no açúcar. Quem diria, né, irmão? Era um glutão terrível. Meu Deus amado. Deus muda, irmão. Deus muda, viu? E para mudar teve que ser com dor. Então quero que você não quero que você passe por isso. Cuide da sua saúde, cuide da sua alimentação. Seja um servo do reino. E Deus ele vai te abençoar poderosamente, em nome de Jesus. Curve sua cabeça, querido Deus. Muito obrigado. Nós somos diáconos da tua casa, somos servos do teu reino. Queremos te agradecer e te glorificar, porque o Senhor é fiel. Ó Deus, nós louvamos o teu santo nome por tudo, pelo teu amor, pelo teu poder, pela tua graça, pela tua infinita misericórdia, porque o Senhor é Deus de perto, é Deus de longe. Continua abençoando a tua igreja, o teu povo de uma maneira especial, e nos ensina a fazer a tua vontade. Ajuda a tua igreja a caminhar, a prosseguir. Nos ensina a servir o teu reino. Nós fomos chamados para servir, e que possamos entender, ajustar o que está fora do lugar. Se esse irmão não tem força, se essa irmã não tem força, não sabe por onde começar, tu és o Espírito Santo da verdade. Dá conhecimento, entendimento, discernimento, dá sabedoria, para que as coisas possam ser colocadas no lugar e possamos viver um tempo de plenitude, de prosperidade, e o teu nome vai ser glorificado. Agora, Senhor, obrigado por essa noite. Nós oramos, nós te agradecemos. Obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus, e que todos digam